Nós temos um assunto interessantíssimo que é o do direito do estudante consumidor. Esse direito tão falado ou tão contestado, porque o que acontece? Existem alunos que pagam as suas faculdades e depois deixam de passar, viram inadimplentes, ficam impedidos de retirar o diploma. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse meio universitário. Quais são os direitos, quais são os deveres, ao começar do ingresso. Tem, por exemplo, um problema enorme, que é o da pré-matrícula, o da matrícula, e aí por diante. Fala um pouquinho, dá um resumão assim. Olha, então vamos lá. A lei que regula principalmente essa questão é a Lei 98/70. Ela é uma lei que a gente considera como lei especial. Como que funciona essa dinâmica? Você tem um Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei geral, tem os princípios básicos que se aplicam, obviamente, nessa relação de consumo. E a gente está lembrando que se trata de instituições privadas e não públicas, porque público não é relação de consumo. E a partir do Código de Defesa do Consumidor, nós temos as leis especiais, uma delas é a 98/70, que regula a questão de matrícula, mensalidades, aumentos de mensalidades, inadimplência e assim por diante. Então, o problema começa na ponta, ou seja, no momento exatamente em que você passa aí em 2, 3 instituições de ensino, opta em ficar na terceira, se tem ou não direito à restituição daquilo que foi pago nas outras instituições que você pagou a matrícula para garantir, inclusive, a vaga. O entendimento da defesa do consumidor é que você tem, sim, o direito de ter uma restituição. A dúvida se faz é qual é o percentual dessa restituição. Se é na íntegra, se é 90%, 80% e assim por diante. Não há clareza sobre esse percentual, mas uma lógica você pode estabelecer. Quanto mais rápido você fizer esse pedido de restituição, maior tende a ser o percentual a ser dado ao consumidor. Por que isso? Porque tem uma lógica que, se você desistir rapidamente, a instituição tem como colocar uma outra pessoa no seu lugar. Como ela tem como fazer essa recomposição, então ela não vai ter prejuízo. Como ela não vai ter prejuízo, não faz sentido ela reter 50%, 60%, 70% dos valores da sua matrícula. No máximo, o que é tolerável é em torno de 10%, é o que está sendo construído nos tribunais. Bem, e dentre outras questões, Luciana, Felipe, Maurício, nós temos talvez um problema maior é quando tem a inadimplência. Ou seja, o estudante ou quem o sustenta economicamente, um pai, a mãe ou quem seja, por alguma razão não consegue pagar aquelas mensalidades. Como que funciona isso? Eu acho que aí que é o problema maior. Bem, a lei é bem clara, 98/70. Ela fala, primeiro, o desligamento do estudante da instituição de ensino somente poderá ser feito após 90 dias de inadimplência. Então, ele tem que estar inadimplente por 90 dias. Então, em torno de 3 mensalidades seguidas, consequentes. E, além disso, uma vez configurados esses 90 dias, só pode ser desligado ao final do período letivo. Ou seja, se for regime anual, ao final do ano. Se for semestral, como algumas faculdades, ao final do semestre letivo. Por que essa lógica? Exatamente para que não haja um prejuízo maior a esse estudante. Porque se ele é desligado no meio do semestre, no meio do ano, né, se é um regime anual, ele tem um prejuízo acadêmico violento. Ele vai perder aquele semestre em termos acadêmicos. Por mais, mas que absurdo. Mas é aí a proteção social àquele indivíduo. Né? Essa é a ideia. Agora, em hipótese alguma, em caso de inadimplência, pode-se reter documentos desse estudante, pode impedir de fazer atividades acadêmicas, impedir a sua transferência, inibi-lo de alguma forma, diploma e assim por diante. Então, isso que tem que ser sempre lembrado e que, infelizmente, Luciana, continua acontecendo e acontecendo muito, não só em Belo Horizonte, da onde a gente fala agora, como em outras cidades do Brasil. E até uma pergunta que eu queria falar é a questão da exposição do aluno. Como que é feita essa cobrança? Como que pode ser feita e a maneira que não deve ser feita para que esse aluno não seja exposto diante dos colegas? Bem, o que acontece? Aí a gente pega o nosso suporte, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é assim, trabalha assim. Código de Defesa do Consumidor, lei geral, essa lei 98/70 como lei especial. Lá no artigo 42 fala exatamente da cobrança. Então, o código fala, a cobrança deve existir, claro, que quem deve tem que pagar. Ninguém está pregando aqui, de forma alguma, o calote. Mas a cobrança deve ser equilibrada. Ela não pode expor o consumidor ao ridículo, ao vexame, em hipótese alguma. Então, eu vou te dar um exemplo para a gente esclarecer isso. Teve, há um tempo atrás, uma escola que me consultou, através do meu escritório, sobre o procedimento de cobrança. E eles estavam fazendo da seguinte forma.
Não, a gente está cumprindo o Código de Defesa do Consumidor. A gente vai, faz a carta de cobrança do atraso, ela vai dobradinha, fechada, chama o aluno na porta, entrega para ele fechada e pronto. Nós estamos cumprindo o código? Eu falei, não. Porque o que acontece? Na primeira carta que chega, talvez, mas no afã, o aluno vai abrir aquela carta entre os colegas. E eles vão perceber o que é exatamente uma cobrança. E aquilo pode virar, e vai virar, né, uma encheção de saco, uma gozação em cima, um constrangimento em cima daquele aluno. Então, a segunda carta que chegar já sabe que é a cobrança. Então, você tem que criar um mecanismo que não expõe, em hipótese alguma, esse devedor, né, aos colegas. Ainda mais, a gente sabe, né, que, infelizmente, somente entre adolescentes, né, o bullying, né, ele é frequente, ainda mais numa situação dessa. Então, tem que se criar outros mecanismos, né, um contato pessoal com o pai ou com o estudante, chamado de uma forma que não exponha entre os colegas. Quer dizer, tem mecanismos hoje, até tecnológicos para tanto, né, e-mails, telefonemas diretos e assim por diante. Então, por exemplo, liga para a casa do cara. O fulano está aí? Não. Então depois eu ligo. Que horas que eu posso encontrar? Tal. Você não fala assim, olha, pede para ligar porque está me devendo. E acontece muito isso. Às vezes as pessoas até ligam e dizem simplesmente uma palavrinha, só avisa para ele ligar para cá, porque é uma ação, inclusive, extrajudicial. E isso, inclusive, é expor. Sim, exatamente. Porque hoje é um termo, uma expressão que as pessoas já ligam a uma situação de cobrança, de alguma dívida, algum problema. Né? Uma cobrança extrajudicial, se o cara está sendo cobrado extrajudicialmente, algum problema tem. E, assim, uma das causas, inclusive, de danos morais, em várias situações, é a pessoa deixar recado com o funcionário doméstico da sua residência, né? Porque não é assim. Te expor a uma situação vexatória. Exatamente. Agora, doutor, como se resguardar? Existe, por exemplo, uma boa-fé do universitário, do estudante? Vamos falar um pouco do universitário, porque talvez ele seria o responsável pelo pagamento da sua conta. O de chegar na faculdade e dizer a verdade, estou sem condições, eu quero deixar aqui claro, tentar um relacionamento de boa fé. Isso é válido, esse acordo, até mesmo quando viu que as coisas já apertaram? Não, eu acho que não é só válido, como é fundamental, porque várias instituições de ensino, são várias mesmo, conheço bem quase todas, até porque, além de professor e advogado, eu sou diretor do Sindicato dos Professores. Então, conheço bem as instituições aqui de Minas, e posso falar pelo país, elas têm programas de financiamento. São situações em que, inclusive, vão amenizar e muito essas taxas. Você pensa o seguinte, às vezes o cara, no desespero de pagar a faculdade, ele pega um dinheiro emprestado num banco ou numa financeira privada. E as taxas de juros são enormes e só vai criando mais problemas. E hoje você tem programas de financiamento públicos e privados que amenizam muito esse tipo de situação. Então, e até mesmo alguns programas de bolsas. Eu trabalho numa instituição de ensino em que hoje, em torno de 80% dos alunos são bolsistas. Uau. É uma instituição conhecidíssima e um peso muito grande. A gente acha que não tem, mas tem. E é uma instituição, né, que trabalha exatamente nessa conversa. Hoje as instituições têm setores especializados nesse tipo de conversa. Não é só uma acolhida financista, é uma acolhida até social. Sim. É um assistente social que está por trás daquilo lá para ver qual que é o problema, o que está acontecendo, né, como eu posso ajudar. Ou seja, é válido, então, o diálogo tentado pelo universitário de qualquer forma. Tem que ser feito. E isso isso tem muito em universidades, que é o campo que eu mais atuo, mas eu sei também de algumas escolas de ensino médio fundamental que tem esse tipo de programa. É mais comum em universidades.